vocês também sobre os simulados. Adorei o slide. Obrigada. Peguei do Canva, parece que fui eu que fiz, né? Mas eu não tenho talento para essas coisas. Peguei um design pré-pronto lá e dei uma melhorada para vocês. Obrigada, obrigada. Então, eu tinha colocado aqui um check-in pra gente. Aqui no Nubo, sempre quando a gente tem reunião, a gente costuma colocar check-in, que é pra gente falar como que a gente tá se sentindo, como foi o nosso dia. A gente acabou fazendo isso já, né? Já teve um quebra-gelo. Então, coloquei aqui como que tá sendo a sua tarde de friozinho aqui em casa. Não sei de vocês, mas aqui no Nubo a gente tá todo vapor. A gente vinha aqui, a gente já tava fazendo uma reunião super complexa para decidir o futuro de vocês. E terminando aqui vai ter outra reunião, então aqui no Nubo, no frio, estamos a trabalhar. E eu espero que vocês estejam descansados aí na casa de vocês, ou onde vocês estiverem. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre as nossas experiências, né, que a gente teve quando a gente era ex-aluno estudando para o vestibular. E eu coloquei, antes da gente poder falar, né, eu e o Sharon falar, eu coloquei essa imagem aqui porque eu achei ela bem interessante, que é como a gente aprende, né, que basicamente o nosso cérebro ele fixa conteúdo de formas diferentes. E aí dá para ver que aqui uma porcentagem bem gritante é quando você ensina, quando você pratica e quando você debate. Então, as menores porcentagens de aprendizado, vocês podem ver que é lendo, ouvindo, observando. Ou seja, quando você está sentado só recebendo, né, o input de informações, você acaba não aprendendo de verdade. Você aprende num curto espaço de tempo e depois você acaba esquecendo. E isso é ruim, né? Porque quem nunca, assim, na escola viu um tanto de coisa, copiou uma lousa e depois saiu dali. Se você perguntar, e aí, o que você aprendeu na escola hoje? Você não sabe. Não sabe nem dizer que aula que foi. Eu, várias vezes na faculdade também, então, eu acho que esse ponto do aprendizado, ele vai muito de cada pessoa e descobrir o jeito que você aprende, né? Eu aprendo muito com musiquinha, então constantemente estou criando músicas de coisas que não existem na minha cabeça para decorar fórmulas, decorar coisas. Enfim, eu tenho uma lousa aqui no meu quarto que eu costumo escrever, mas a essência dessa imagem que eu queria trazer para vocês é que é importante que vocês tentem enxergar o aprendizado de uma forma ativa, né? E não só recebendo um tanto de informação e colocando, porque não tem como. E aqui eu trouxe o Charão, que ele vai falar um pouquinho de como que foi a experiência dele quando ele estava prestando vestibular e como que ele fazia os simulados e qual foi o impacto isso teve na vida dele. Então, Charão, se você puder falar de você, que curso você faz, onde você estuda, como que foi a sua trajetória, e depois fazer um link com os simulados. Beleza. Então, eu fui estudante de escola particular, só que minha escola não era focada para o vestibular, assim, então teve algumas áreas do ensino que eu não tive tanto, assim, então eu fui fazer cursinho, né? Eu cheguei a fazer um ano de cursinho presencial e aí depois, enfim, queria apontar umas diferenças do presencial para online, tá? Eu fiz um ano de cursinho e sempre fazendo, assim, sempre que tinha simulado eu fazia. Assim, era ruim porque era no fim de semana. Aí tinha que ir no cursinho no fim de semana, ficar lá 5 horas. Mas valia a pena, assim, sabe? Tipo, e aí, no final do ano, eu prestei vestibular e eu acabei passando em Ciências Sociais na Unicamp, que é onde eu estou estudando agora. Posso falar um pouco da importância que eu acho do simulado Aí, já? pode sim. Tá. É que, assim, é, a prova do vestibular, vocês já estão ligados, né? Do Enem, são 5 horas de prova, 5 horas e meia o primeiro dia, né? E 5 horas o segundo dia. Então é muito tempo, gente. Quem já fez o simulado já sabe como é que é. Então, tipo, é importante saber os conteúdos, sim. Importante, realmente. Vai fazer a prova. Mas, se vocês não têm a prática de fazer o simulado, vocês não vão dar conta. E, tipo, isso é real, assim. Você pode para uma pessoa que estudou muito
só que não tem a experiência de ficar 5 horas fazendo simulado, essa pessoa não vai conseguir ir tão bem, sabe? Tipo, não é só, ela sabia o conteúdo. Porque, enfim, é uma prova de resistência até, né? Eu considero, assim. Porque você ficar sentado lá, concentrado, seu cérebro vai estar a 1.000 por hora, por 5 horas, é cansativo, sabe? Então, assim, eu indico ao máximo vocês fazerem os simulados, porque tem a questão do tempo, assim, né? Tem uma conta que eles fazem que cada questão deve levar no máximo 3 minutos, né? E aí você fala, tipo, mas e aí como é que eu vou fazer? Eu vou cronometrar? Não pode, né? Não pode ter relógio hoje. Mas isso vem da prática da prova, sabe? Tipo, quando você já tem a prática de simulado, você tá fazendo a prova, tem uma hora que você sente que, não, tô perdendo tempo, sabe? E aí você pode aplicar a estratégia que você tem para a prova, né? Enfim, estratégias para a prova também é uma coisa que a gente pode conversar, né, Su? Não sei se aqui, mas é isso. É muito importante para o corpo de vocês sentirem como que é o vestibular, sabe? Não é só o cérebro, é o corpo. É você ficar sentado por 5 horas, lendo enunciado e fazendo questões, sabe? Então, é muito importante, sim, tá? Enfim, eu queria a diferença do presencial, né? Assim, no cursinho presencial, você vai pro cursinho, tem a sala, e é como se fosse uma aplicação de prova do Enem mesmo. Então, eles te dão uma prova e você, enfim, é como se estivesse na prova, né? Só que fazer o simulado em casa são outros 500, né? Porque você tem que fazer tudo para simular o ambiente, né? Então, você não pode estar com o celular, você tem que estar com o seu lanche separado, sabe? Tipo, eu acho que é muito bom você simular ao máximo, sabe? Tenta conseguir um ambiente quieto, uma biblioteca, algum lugar, porque não adianta também vocês fazerem o simulado em casa, sabe? Tipo, abrindo o navegador, pesquisando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, porque isso não vai ser um simulado de verdade, né? E, tipo, pode até atrapalhar no final, né? Vocês se acostumarem com uma coisa que vocês não vão ter lá na hora. Mas é isso, eu acho fundamental, sabe? Eu acho que é muito treino, treino. Enfim, eu tenho mais algumas coisas, depois a gente abre a conversa e troca mais uma ideia. Beleza. Valeu, Xereu. Eu coloquei relatos de ex-aluna, e ex-aluna sou eu, no caso, porque eu acho que é importante também trazer uma visão de uma outra perspectiva. Eu estudei em escola pública, diferente do Xereu, mas eu fiz ETEC, que aqui, não sei se vocês são de São Paulo, mas aqui em São Paulo é uma escola pública que é um pouquinho acima da média do que uma escola pública normal. E era integral, então eu não tinha tempo para estudar para o vestibular, porque a minha escola me preparava para trabalhar, para entrar no mercado de trabalho. Eu fazia nutrição, então eu tinha muita facilidade em biologia, porque eu tinha que estudar o corpo humano para poder me formar como técnica. E daí, quando eu me formei, eu queria entrar na faculdade, mas não tinha. Eu moro em São Mateus, aqui em São Paulo, que é uma parte leste, assim. E ainda não tinha tanta informação que existia cursinhos populares e não tinha, assim, eu até sabia que existia o da medicina, só que não dava para eu ir porque eu não conseguia pagar para me locomover. E não tinha um Nubo, assim, para mim poder estudar naquela época, então eu fui trabalhar. E eu trabalhei 22 anos como aprendiz em uma empresa. E foi lá que eu percebi que eu queria mudar, assim, que eu queria realmente estar na universidade e não só ficar trabalhando para viver e continuar trabalhando. E daí, quando eu trabalhava, no meu primeiro ano, eu não tinha como pagar um cursinho, então eu trabalhei, juntei dinheiro e fui estudando por mim. E eu nunca, tipo, nunca cheguei a fazer um simulado de verdade, assim, para falar a verdade, eu nunca fiz. Porque não tinha como. Às vezes tinha uns simulados abertos, assim, no objetivo, mas quando eu trabalhava, tipo, meu salário era tão pequeno e eu tinha que fazer tantas coisas e ajudar em casa e pagar conta e fazer as coisas, que não dá, eu não tinha como pagar transporte, assim, não dava.
Então, era uma realidade que, para mim, era a minha realidade. E, assim, se for de vocês, eu queria mostrar que dá, mesmo assim. Então, eu fiquei um ano estudando, eu baixava coisas na internet, e pegava alguns sites, baixava algumas provas, ia tentando me encontrar, porque era muita coisa. Então, meu primeiro ano de estudos foi um ano que eu literalmente não sabia direito o que eu estava fazendo. Eu estava, tipo, nadando contra a maré, assim, tentando achar um ponto fixo para poder falar, beleza, agora eu quero chegar. E eu não sabia direito o curso, não sabia direito o que focar, não sabia montar uma equação direito, porque enfim, meu foco todo na escola era ser uma ótima profissional para eu poder trabalhar, para eu poder sobreviver e ter um emprego, não passar na USP, por exemplo. Já no segundo ano que eu estava estudando, daí a coisa mudou de figura. Eu já sabia onde tinha os links certos para estudar, já sabia que eu precisava fazer simulado, já sabia que eu queria entrar na USP, na Unicamp, então já sabia direito para onde que eu queria ir. E daí eu comecei a fazer provas antigas. No meu segundo ano, eu fiz o cursinho da FEA-USP, só que eu fiz as turmas só de sábado. Então eu ia sábado, só dava para ir de sábado para lá. Até tinha simulados, mas era durante a semana. Mas não dava para eu ir porque tinha que pagar transporte e era caro, porque era tipo 20 e poucos reais por dia. E aí não dava. E aí o que eu fazia era pegar os simulados que eles tinham lá no cursinho, eu levava para casa e eu fazia em casa. Então eu nunca fiz um simulado de verdade, assim, com outras pessoas na sala. Eu sempre fiz por mim mesmo. E aí eu basicamente tipo, pegava o simulado, colocava o tempo que era o tempo de prova, que era 5 horas e meia, 4 horas e meia, dependendo da prova, ia fazendo. Muitos dos simulados eu não sabia as questões, eu só tipo, ia tentando fazer conforme se fosse o dia real o que eu ia fazer. E depois eu corrigia o que eu errei e o que eu acertei. E isso é muito importante, assim, porque tem sempre o clichê, né, do tipo assim, encontre um lugar quieto para você estudar. Só que não é sempre que você consegue encontrar um lugar para você estudar. Às vezes você não consegue ir para a biblioteca, às vezes estava em casa e minha mãe não pode me inventar, daqui a pouco ela vem aqui falar do preso e feijão. Então ela não, sabe, não dava para encontrar um lugar 100% silencioso e aí é bem desafiador quando você tem que criar o seu ambiente. Então, se coloca o fone sem tocar nada, só para fazer aquele acústico no ouvido. Ou se você não conseguir fazer o simulado inteiro, só fazer uma parte, é melhor do que nada. Porque cada um tem sua realidade, né? Então não dá para eu trazer a fórmula mágica do encontre um lugar silencioso, porque nem para todo mundo é essa a realidade, né? E daí eu fiquei o ano inteiro só estudando assim por simulados antigos que tinha no cursinho FEA-USP, e eu pegava lá e fazia as provas depois em casa. O mais importante, que eu coloquei até uma foto do que eu fazia nos simulados mais para frente, é que eu fazia o simulado, aí eu corrigia, e aí na internet eu ia no site da Objetivo, eu não falei isso aqui gravado, eu ia no site da concorrente lá que privatiza a educação, porque eles tinham uns vídeos, vídeo correção, e os professores sempre falavam, essa questão aqui foi de eletroquímica, essa questão aqui foi de, sei lá, gramática. E aí eu anotava, essa questão que eu errei era de eletroquímica, essa aqui que eu errei era de gramática. Depois eu pegava todas as questões que eu acertei e dava um cheque, e as questões que eu errei eram as que eu ia estudar na semana. Então, o meu cronograma de estudos, ele era totalmente baseado no que eu errei do simulado anterior. Então, se eu errei muito, tipo matemática, física, eu errei tudo de geografia sobre rochas, porque eu anotava, a semana eu ia fazer questões só disso. Então, eu ia lá e pegava questões sobre rocha, baixava uma lista e fazia todas as questões sobre rocha. Questão de eletroquímica, errei, fazia todas as questões de eletroquímica. Porque, no fundo, assim, no seu consciente, por mais que a sua escola não seja uma escola, assim, né, que talvez seja uma das melhores, algum conteúdo ao longo da sua vida você fixou de alguma forma. Então, tem coisas que você vê, que você sabe, que você se familiariza, e tem coisas que você não sabe. E tinha coisas, principalmente de exatas, que eu não sabia. E como eu queria prestar USP, né, eu faço administração hoje. Matemática, geografia eram minhas matérias específicas e eu era muito ruim em matemática. E daí eu fiz o simulado, eu fiz a prova no final do segundo ano que eu estava estudando, e por esse esquema de fazer prova e refazer prova, fazer prova, pegar erro e refazer o que eu errei, eu passei em todas as faculdades que eu queria, eu passei na USP, na Unicamp, passei na Federal e passei no Mackenzie também com bolsa, e na PUC. E aí eu escolhi vir para a USP, porque eu queria ficar em São Paulo, mas, tipo, como sintetizando tudo, assim, eu só queria falar que a importância de fazer simulados é que você pega exatamente o jeito de fazer a prova, assim. Eu lembro que na questão, no vestibular da FUVEST, eles davam uma equação, assim, tipo, polinômio, resolva. A questão era literalmente resolva. Ou você sabia ou você não sabia. Se você não sabia, você pulava e já era, perdeu um ponto, vida que segue. Já no Enem, ele tinha
contexto, assim, tipo, a Maria foi na padaria comprar um pão, um refrigerante, daí ela voltou, desceu a rua, virou à esquerda, foi para casa, esqueceu o filho, levou o cachorro para passear, calcule o f de x. Era assim o Enem. Então, tinha sempre um contexto por trás, uma história que para mim era difícil de tirar as informações. Nesse contexto, eu sempre preferia a FUVEST, porque ela era mais direta e reta, ou sabia ou não sabia. E a Unicamp era a prova mais, assim, complexa de fazer para mim, porque ela é super contextualizada, ela tem, sabe, ela mistura as áreas do conhecimento, e para mim é uma prova muito boa. Mas eu sempre treinava muito, porque eu nunca sabia o que esperar da Unicamp. Eles pegavam, tipo, gírias, assim, tipo, e aí eu treinava e deu, assim. E por isso que eu acho importante, porque quanto mais a gente treina, eu não sei, assim, qual faculdade vocês estão focando, é importante que vocês saibam como que entra lá, né? Então, a gente pode, não sei, pedagógico, pensar num evento específico para falar dos métodos de entrada na universidade, então, pelo Enem, pelo vestibular tradicional. E aqui eu coloquei como que eu estudava, né, pro simulado, então pegava as provas, tentava pegar um lugar silencioso, cronometrava e fazia a correção. Aqui eu coloquei o exemplo de uma prova que eu fiz. Essa aqui era da Unicamp, ela tá toda rabiscada, porque eu tinha muita... Eu gostava muito da prova da Unicamp. E aí vocês podem se perguntar, mas você falou que queria USP, é verdade. Eu queria USP, mas eu fazia a prova da Unicamp também, porque eu achava essa prova tão difícil, que eu falei, se eu passar na Unicamp, se eu tô pronta para a Unicamp, eu tô pronta para a USP. Mesmo sendo modelos diferentes, é importante que você consiga, né, ter essa flexibilidade de fazer várias questões. E eu fazia, acho que eu consigo dar um aqui para mostrar como que eu rabiscava a minha folha. Basicamente, essa prova aqui é uma prova de primeira fase, mas eu fazia isso em todas as provas. Primeira e segunda fase. O Igor perguntou se nas suas revisões eram de acordo com os seus erros simulados. Sim, né? Sim, era só isso que eu fazia praticamente. Era fazer eu fazia assim a prova, porque o meu cursinho era só de sábado, então não tinha aula na semana. Então, durante a semana, eu revisava tudo que eu errei, só que eu errei. Então, na segunda, eu errei, sei lá, 10 temas, fazia 2 por dia, ou 3 por dia sim, dia não. Aqui no Nubo vocês têm aula todo dia, né? Então, talvez seja interessante fazer o simulado e aí revisar o que vocês erraram durante a semana. Mais pra frente eu vou mostrar onde que vocês acessam. E é bem interessante, porque no portal SAS, que é onde vocês fazem o simulado, depois de um tempo, acho que depois de uma semana, vocês conseguem ter um relatório do que vocês erraram. Então, isso que eu fazia no braço, de corrigir, ver o que eu errei, ver o tema, e lá no outro cursinho concorrente, ver o que eles falaram da questão que eu errei, tem tudo aqui. Então, a única dificuldade que vocês vão ter depois, o pedagógico pode mostrar para vocês quando sair o resultado, é entrar lá e ver exatamente o que vocês erraram para poder corrigir. Su, Ana Carolina perguntou quantas vezes por mês você fazia, mais ou menos? Eu fazia um por final de semana, eram 4. 4 era um por ciclo. mês. Nossa, eu não canso de me orgulhar de você. Mas assim, é importante. Eu Eu não sei se o meu exemplo é uma boa referência, porque foi um ano muito difícil para mim. Assim, eu cheguei no final do ano tão esgotada e quando eu entrei na faculdade eu nem consegui fazer amigos direito, porque eu tava ainda tentando entender o que estava acontecendo, sabe? Eu acho que o intervalo ideal seja 2 por mês, dependendo, assim. 1 por mês é legal, porque vocês têm aula durante a semana. Então, vocês estão aprendendo e exercitando, aprendendo e exercitando. E aí, sei lá, a partir do segundo semestre, quando vocês tiverem uma carga boa, né, que aí já vai ter passado bastante conteúdo programático para vocês, aí sim vocês podem começar a aumentar um pouquinho a carga, tipo 2 por mês, enfim. Porque aqui no Nubo a gente vai ter simulado praticamente todos os meses. Então, vai ter mês, acho que outubro, setembro, que vocês têm até 3 simulados por mês. Então, vai chegar um momento que vocês vão ter que ponderar. Eu vou fazer o simulado do Enem, da FUVEST ou da Unicamp, porque, apesar de todos serem um treino interessante, são muitos simulados. Então, façam bastante, mas também respeitem o corpo de vocês. Isso é uma coisa que eu não fiz, que eu me arrependo um pouco, assim, de não ter feito. Eu passei por cima de tudo, assim, até de mim, porque assim, estudar para vestibular é uma coisa bem dolorosa, né? Assim, você estuda e não tem certeza, e aí tem várias outras coisas, mas respondendo a pergunta, eu fazia 4 por mês, um por final de semana, e durante a semana eu ia corrigindo o que eu errei. E também é um pouco de, é um pouco de vai com calma, porque você respeita o seu corpo, mas é um pouco também de, tipo, não vai com tanta calma, sabe?
porque você precisa de uma carga. Não adianta fazer... Tipo, é uma dualidade, assim. É importante que você faça o exercício bem feito, para que você entenda o que você está fazendo, mas é importante que você coloque uma carga de exercício, sabe? Os professores dão uma lista de exercícios para vocês, acho que tem 10 exercícios, né, Cal? Xarão. Tem 10 exercícios? Sim, cada professor 10. Sim, é importante que vocês façam esses 10 exercícios e, tipo assim, entendam, sabe? Entendam o que vocês estão fazendo. Tipo, eu errei, por que que eu errei? E não só, tipo, eu errei, deixa eu pesquisar. Mas, principalmente em exatas, entender a lógica da coisa. Porque, por mais que seja importante botar uma carga ali de mais coisa para fazer, não adianta nada. Fazer 30 exercícios, errar 20, errar 25, acertar 5, sendo que 3 você chutou e 2 você realmente sabia, sabe? Então, tem que ir ponderando o quanto você realmente está acertando. O que eu gostava de fazer era, quando eu pegava a questão e eu corrigia com certo, eu colocava lá, as que eu coloquei estrelinha, é que eu tinha certeza de que estava certo. Tipo assim, é essa questão aqui, tá certa, é isso aqui. E às vezes eu acertava porque eu ficava em dúvida entre duas, eu colocava uma interrogação, assim, tipo, fiquei em dúvida entre essa e essa. E sempre quando eu ficava em dúvida e eu achava que era uma questão, eu marcava ela e esquecia e seguia a vida. Porque se você começa a ficar lendo muito, né, começa a ficar na dúvida se realmente você tá certo. Aí daí eu fazia assim, ó, na minha prova eu riscava, bem rabiscada, eu colocava que foi corrigido, colocava o meu nome, o gabarito certinho. Aqui na capa eu escrevi o que eu errei, tá vendo? Aqui tinha matemática. Nessa prova eu errei parábola, PA, matriz, pentágono, cilindro, polinômio, eu errei tudo a prova. Aí eu coloquei os acertos aqui, 28, e os erros não acertados, 62. Então dá pra ver que é muito desproporcional, assim, e tudo bem, no começo você erra muito. Porque você vai pegando o jeito, né? Principalmente quanto mais você faz. Eu fiz todas as provas da Unicamp e da FUVEST, acho que desde 2014 até o ano atual que eu tava, assim, fora os simulados. Então, você vai vendo que tem um padrão, tem questões que até praticamente se repete. E aí, eu gostava de rabiscar, assim, de escrever as coisas. Aí, na contracapa, depois que eu fazia a prova, eu escrevia todas as matérias. Então, ao longo do tempo, eu comecei a errar menos algumas coisas. Então, de matemática, essa prova que eu fui meio mal, mas geografia eu já sabia, praticamente tinha gabaritado a prova. A química eu já não estava indo tão ruim assim. Biologia, eu errei algumas coisas por dúvida, que eu não me atentei. Inglês eu sempre, tipo, ia muito bem porque eu gostava de ler, estava por música. E aí, fiz a prova, corrigi, anotei tudo aqui na capa, o que tinha. Durante a semana, eu não ia ver tudo que eu vi no simulado, eu ia ver aqui. Então, o que eu vou estudar na semana? Eu ia nesses temas aqui, e às vezes eu errava muito, tipo, dá pra ver que em matemática eu errei uma enorme. E eu falava, dentro disso daqui, o que eu vou estudar essa semana? Tem muitas coisas, tem coisa de física, tem polinômio, tem geometria. Aí dentro disso eu pensava, beleza, eu tenho 10 temas, o que eu vou estudar essa semana? Primeiro eu pensava quantos dias da semana eu vou estudar matemática. Era a minha prova que tinha mais peso para a segunda fase, então eu colocava mais dias. Então eu estudava, sei lá, 3 dias matemática. E aí, dentro desses 3 dias, desses temas aqui, o que mais cai no Enem e na FUVEST, que eram as provas que eu ia fazer? Com certeza era geometria, porcentagem, matemática financeira, né, que é matemática básica, então eu ia nisso. Então, tipo, se eu errei tudo isso aqui, e se na FUVEST cai mais, e no Enem cai mais geometria, então eu pegava e falava, aqui caiu isso, então eu vou estudar isso. E aí vocês podem se perguntar, mas como que eu sei o que cai mais na prova? No SAS mostra. Acredito que depois que a gente terminar aqui, a Cal, o Xarão, dando trabalho para vocês, pode até mandar para eles o raio-x do Enem, porque daí vocês têm isso, assim, que é o que mais vai cair na prova esse ano. E aí vocês escolhem também. Tem algumas coisas que nunca caem, por exemplo, polinômio sempre cai na FUVEST, mas sempre cai uma questão. E no Enem, quando cai, nunca é uma questão sobre polinômio de verdade, é uma coisa, tipo, matemática básica, assim, de fazer uma equação. Como que eu sei disso? Fazendo prova. Eu fiz tanta prova que tipo, eu já vi, com o tempo você vai falando, isso aqui não vai cair, tipo, isso aqui cai pouco, se cair vai ser uma questão. No Enem, por exemplo, vai ter questão, pode ter certeza que vai ter uma questão de geometria e eu dou a minha cara a tapa que uma questão vai ser sobre triângulo. Porque sempre cai, assim, triângulo, quadrado, sabe? E calcular área. Então, sempre tem alguma coisa assim. Quanto mais questão você faz, mais você pega o jeito. E para fechar a parte aqui, antes do Cheryl falar,
que eu tô aqui falando demais, que eu me empolgo falando de prova, porque eu gostava muito de estudar por esse método, eu acho o método mais eficaz. Inclusive, aproveitem agora, porque depois se passa na faculdade não tem prova antiga para fazer dos professores, assim. Às vezes tem, mas não é sempre. Eu sempre anotava também, assim, na prova, quando eu não sabia alguma coisa específica, tipo termo. Eu sempre fui muito ruim de português, algumas coisas assim eu não sabia. Gramática, né? A Cal vai me matar aqui na chamada, mas eu era meio ruim. Gostava de inglês, mas tinha dificuldade em português, vai entender. E aí eu anotava para pesquisar, que eu perguntei o que é paralelismo sintético. Eu errei a questão por causa disso. Então eu anotava algumas coisinhas assim, que acho que fazia toda a diferença também. Visual, com marcador, para eu bater o olho e achar. Pode falar? E se vocês tiverem dúvida, podem mandar aqui que eu vou respondendo. Não, só queria falar que essa correção aí, nunca tinha visto, assim, uma correção tão precisa, assim, sabe? Tipo, anotar até termo, assim. Fiquei surpreso, mandou bem. E aí, respondendo algumas perguntas sobre essa questão da frequência, eu concordo com a Su. Uma vez no mês, pelo menos, é o que, assim, vocês devem fazer. 2 vezes seria o ideal por mês. 4 vezes por mês eu não recomendo, porque é isso que a Su falou. É bem desgastante fazer simulado. Então, e aí, enfim, tem o tópico da... enfim. Tinha outra pergunta aqui. A Natália perguntou se faz sentido fazer o FUVEST se ela quer prestar o Enem. Não sei o que você acha, Su, mas eu acho que sim, sabe? Porque é isso, tipo, o simulado não é só para você testar seu conhecimento. É isso que a gente estava falando, sabe? Tipo, porque vocês vão ter as questões toda semana, né? Vocês vão estar testando o conhecimento de vocês. A questão é treinar o corpo de vocês também, né? Para fazer a prova. Então, vale a pena sim. Eu acho que faz sentido. Outra coisa que eu queria falar sobre isso que você fazia 4 simulados por mês, uma coisa muito importante é cuidar do corpício de vocês também. Porque, assim, vocês têm que descansar, sabe? Tipo, vocês têm que descansar, vocês têm que chegar na prova descansados, tá? Então não adianta ficar se desgastando tanto assim. E, enfim, todo aquele papo, né? Sono, se alimentar bem. Cara, faz uns. Eu sentia dor nas costas de ficar sentado, sabe? Faz uma atividade física, tá ligado? Tipo, alguma coisa, porque é isso. O simulado é um teste físico também. Não é só testar conhecimento. É isso. Mas eu sempre falo que eu fazia 4 por mês, mas depois em seguida eu sempre falo não recomendo, gente. Mas é porque eu pulei essa parte da minha história, mas no primeiro ano do vestibular, eu passei para a segunda fase da Unicamp e da FUVEST, só que eu zerei matemática. Eu zerei matemática, zerei química, tipo, eu zerei, entendeu? Eu tava estudando, trabalhando e eu zerei. Aquilo foi tão dolorido, mas tão dolorido que eu fiquei com tanta raiva. Mas eu fiquei com tanta raiva que eu não sei explicar, tipo, o ódio que eu senti. Que aí no ano seguinte eu estudei com tanta raiva que eu passei por cima dos meus limites, porque eu zerei. Aí no final do ano eu acabei gabaritando, né, matemática, porque eu fiz com muita raiva. Mas, assim, não façam isso. É coisa de, assim, me arrependo, não acho que seja ideal. E também eu acho que depende do tempo, né? Porque agora, no comecinho, vocês estão começando, assim, depende, cada um tá num nível, né? Então, se você ainda acabou de sair da escola, não lembra muitas coisas, vai sentindo, vai vendo as aulas, conforme você for aprendendo, vai fazendo as listas, também não adianta dar um passo maior que a perna, né? Vai fazendo simulados, curte o Nubo, sabe? Acompanha o Nubo, a gente tem simulado, a gente tem evento, a gente tem um monte de coisa que dá para ir fazendo, assim, com calma, não precisa... que eu não tinha um cursinho, né? Assim, eu ia nas aulas de sábado quando eu ia, quando dava, mas é muito importante que dê algumas pausas, assim. É essencial, eu diria pré-requisito até. Inclusive, a gente vai ter eventos aí de descontração para vocês poderem descansar também, porque não é só disso que é a vida, né? E sobre a pergunta, sim, eu acho que vale a pena você fazer Enem e FUVEST, se você, tipo assim, se você for fazer o vestibular o curso que você quer entrar, aceitar Enem e FUVEST, aí vale a pena. Eu queria a USP aceitei Enem e FUVEST, eu não passei no Enem. Aí eu passei pela FUVEST. E aí vale a pena que você aumenta as suas chances, né?
Mais algum comentário aqui, Sharon? A Larissa perguntou se imprimir é melhor. Eu acho que sim. Tem outro ponto também que eu não digitei, que é você não estar conectado. Porque é muito mais difícil você focar se você tem acesso à internet. Então, esse é outro ponto que vale a pena imprimir. Mas se só tiver digital, também não tem problema. É só. É verdade. Eu fazia impressa porque eu queria formular 100%, assim, a prova, literalmente. Mas é um pouco caro imprimir, né? Então, se puder, se tiver algum tipo de gráfica perto da sua casa, ou alguma coisa do tipo, tenta ver. Porque sai, acho que sai um pouquinho mais barato. Mas, assim, os simulados online, eles diferem, né? Porque você tá olhando pro computador, você não vai treinar igualzinho. Mas, mesmo assim, tenta dar o seu melhor, mesmo sabendo que a luz vai, né? Pega um pouco no olho, tá? Diferencial. Se puder imprimir, imprima, mas também faça o online, assim, como se fosse o seu tudo. Se você só tivesse o online, acho que vale a pena também. Mais alguma coisa aqui, Cheryl? Acho que não. Se você quiser terminar o slide, depois a gente Você falou conversa mais. que ia mostrar no SAS como faz para acessar a plataforma? Sim, aí já a gente entra no final aqui, que é para falar para vocês o próximo simulado do Enem, que no caso abre hoje, né? Abre hoje, e vai até, o primeiro dia vai até o dia 2 de maio, e o segundo dia vai do dia 6 de maio ao 10 de maio. E também tem o simulado Unicamp, que vai ser do dia 24 de junho ao dia 27 de junho. Então, tem aí alguns dias de prova. Para a gente aqui no Nubo, nosso foco é sempre o Enem, então a gente coloca muito mais ênfase no Enem, então a gente vai fazer sorteio para os alunos mais engajados, a gente vai divulgar por e-mail, pelo Instagram, a equipe pedagógica vai estar em peso aí incentivando vocês. Os 3 primeiros simulados do ano, ele é o simulado mais importante que a gente tem, não só porque vocês precisam fazer para aprender, por diversos motivos que a gente acabou de falar aqui, mas também porque é o simulado da rede. Então, sim, obrigatório fazer o do Enem. Sim. É o simulado mais importante da rede, porque, assim, obrigatório, na verdade, não vou na sua casa e falar faça, sabe? Mas, assim, a gente entende que se você quer estar no Nubo, é importante que você engaje, e os nossos simulados é uma plataforma que a gente usa para medir isso também. Então, esse primeiro simulado a gente vai conseguir ver como que vocês estão em relação a todos os cursinhos populares de São Paulo que usam a mesma plataforma. Então, ele é muito importante para a gente, no sentido de a gente recebe a gente tem uma parceria, né? Então a gente recebe esse portal, ele é privado, é de uma empresa privada e a gente não paga nada e a gente oferece para vocês uma educação de qualidade. E aí, a partir do momento que a gente recebe isso de uma empresa privada, mesmo ela tendo uma pegada social, ela espera que os alunos utilizem o portal. Então, é importante que vocês façam, aí tirem todas as dúvidas. Vou mostrar para vocês onde que ela fica aqui no portal. E aí, depois, quando vocês terminarem de fazer o simulado, depois de uma semana mais ou menos, na mesma área, aparece lá como vocês foram, que vocês erraram. Isso que eu fazia manual, de anotar as macro áreas e a partir das macro áreas ir desmembrando, o portal faz sozinho. Então, você faz a prova, na hora que você clica lá, já aparece. E mais do que isso, ainda digo mais. A partir dos erros que você fez, ele te dá um plano de estudos para cada pessoa. Então, digamos que a Ana é muito boa em matemática, mas ela é muito ruim em linguagens. O portal vai mostrar tudo que ela errou em linguagens. E a partir disso, vai mostrar tipo, um plano de estudos específico para a Ana, mostrando o que ela tem que fazer para melhorar aqueles pontos que ela errou. E aí, digamos que, sei lá, a Gabi é muito boa em humanas, mas foi muito ruim em exatas. Aí, quando você fazer a prova, depois de um tempo, vai aparecer lá tudo que você errou e o plano de estudos que você precisa fazer para melhorar. É muito legal. Eu acho bem completinho. Eu vou mostrar aqui para vocês onde que fica o simulado no SAS. E recomendo que vocês não deixem para fazer no último dia também, porque às vezes dá pau no último dia, assim, é bem ruim fazer correndo. Façam com calma, é o primeiro, sabe? Vai sentindo. E também, acho que isso pode ser até um papo para um outro evento, né? Como não se deixar ficar para baixo, assim, com os resultados, né? Que acontece, às vezes a gente tenta. Vocês viram no meu simulado, né? Que eu fazia 4 por mês, tem um ali que eu acertei, tipo, 28 questões e errei 60. Então, né? Você fica, nossa, mas você tá fazendo tudo isso, tá acertando 20, errando 60, 20% só tá acertando. Então, como não se deixar ficar para baixo com os resultados, acho que
Um bom tema de evento aí pro PED, pros alunos, PED. Vou mostrar aqui Sim, o eu tava SAS. pensando. Ah, Pode falar. tava pensando sobre isso, sobre os resultados, os simulados. E aí, assim, pra mim não foi, mas eu tava pensando se isso não é meio desencorajador pra algumas pessoas, sabe? E se for assim, não é pra ser, tá ligado? Tipo, se você tá fazendo simulado, vão ter notas não tão boas, assim, e é normal, sabe? Tipo, você não tá lá pra. Enfim, você quer acertar, mas assim, o importante é o treino, né, Su? É bom errar agora, né? Que daí você pega todo esse aprendizado. Sabe que eu acho que isso é um tema de evento, porque no meu primeiro ano que eu estava estudando, eu me sabotava bastante, assim. Eu fazia os simulados e aí eu não corrigia, porque eu não queria ver se eu estava acertando ou não. É. Voltei. Eu não queria ver se eu estava acertando ou não, porque isso me deixava para baixo, assim, toda vez que eu via que estava errando. E aí eu acho que Uhum. isso é um pouco de, também, por mais dicas que a gente possa trazer, para não falar uma coisa meio coach, assim, né? É um pouco de estado de espírito também, sabe? Você tá triste, você tá para baixo, você vai errar um negócio que você fala, Sim. nossa, errou um negócio. Por isso a importância de você fazer o que o Sharon falou, assim, faz um esporte, vai ouvir uma música também, conversa com um amigo, porque no final das contas é tudo sobre como você está sentindo, né? Aqui vocês estão vendo o portal SAS, então quando vocês entrarem no portal, todo mundo está com a chave ativada, eu espero que todos vocês já tenham ativado aí a chave no portal e consigam acessar. Quando vocês entram dentro do portal, aqui nessa parte de cima, como que fala essa parte? Cabeçalho. Aqui em avaliações e exercícios, vocês conseguem ver aqui a parte do SAS, vocês entram nessa parte aqui de avaliações e simulados do SAS, e vai abrir os simulados. Aqui ele vai aparecer o simulado do Enem, que já está disponível. Quando vocês clicarem nele, deixa eu ver se vai. Ó, tá indo. Vai aparecer a provinha para vocês poderem fazer. A gente vai mandar todas as informações certinho, tempo de prova, dicas que a gente já deu, por e-mail, certinho. Aqui a gente tem a provinha, vocês podem escolher se vocês vão fazer a prova em inglês e espanhol. Eu recomendo que vocês façam em inglês, porque a gente tem, aqui no Nubo, a gente ainda não tem um aporte para dar aula para vocês em espanhol, mas se por um acaso alguém gostar muito de espanhol e quiser fazer em espanhol também, aí vai de vocês também. E aí, a partir do momento que você escolher a linguagem, colocar em iniciar a prova, a provinha vai começar. No dia 1 e no dia 2, então aqui vocês conseguem ver a quantidade de questão e a duração, que é de 5 horas. E no dia 2 também a gente consegue, quando chegar, né, a partir do dia 6, vai abrir aqui essa partezinha, vai aparecer o iniciar a prova, e vocês vão conseguir fazer em conjunto com a redação, que vai ter um tema também X, e aí é importante que vocês façam como se fosse uma prova de verdade. Daí depois aqui, nesse mesmo lugar, acredito que seja aqui que aparece. É aqui mesmo. No mesmo lugar, quando vocês... Depois de uns 10 dias, acho que é uma semana, quando vocês finalizarem os 2 dias de simulado, vai aparecer aqui para vocês como que foi o desempenho, o que vocês acertaram, o que vocês erraram, e a partir dos erros de vocês, um plano de estudos detalhado com o que vocês podem melhorar. É muito legal. Então, Ô, eu Su, recomendo que vocês façam. Pode a Kelly, falar. ah, a Kelly perguntou se envia a redação também, lá na prova, no simulado. A redação, olha, vou precisar confirmar com o pedagógico, mas eu acredito que você pode mandar para o pedagógico, não dentro da plataforma em si. Aqui vai aparecer, acho que só a proposta, só a folha com Ah, a pode crer. proposta. Daí você faz a sua folha e depois envia para alguém do TED. Vou checar e a gente manda para vocês pelo grupo as orientações. Tem mais alguma coisa no chat, Sharon? Não, só um comentário sobre comer bala doce durante a prova.
É teste, né? Acho que tá. Inclusive, como tema de evento, a gente pode trazer de novo de alimentos funcionais que a gente deu no ano passado, com dicas do que comer durante a prova. No meu ano, eu não comia nada, que eu ficava tão nervosa que eu não tomava nem água. Eu terminava, tava quase seca, assim, parecendo. Mas chiclete eu gostava, porque chiclete me ajudava a ficar menos ansiosa, sabe? Até hoje, ficava mascando chiclete, me ajudava a pensar melhor, assim. Dizem que é ruim, né? Porque aí o estômago entende que você vai comer, e aí pode ser que ácido e tal, e aí você fica com o estômago ruim, mas eu acho que se for, tipo, de vez em quando, não tem problema, não. Mascar chiclete, comer um docinho. Você faz de acordo com você, assim, se você é uma pessoa que gosta de comer durante a prova, leva seu lanchinho. Se você não gosta, leva sua água. Em 2018, quando eu tava na escola ainda, eu fiz uma prova da Unesp e eu levei tanto lanche, minha mãe levou tanto lanche pra mim, tipo, me deu tanta coisa pra levar, que eu não consegui terminar a prova, porque eu fiquei comendo demais, assim. Eu, sei lá, então, acho que eu me empolguei, comi demais, assim, não consegui terminar a prova, então. Façam uns testes, assim. Tipo, durante a prova eu fiquei com dor de cabeça. Leva antiperona. Me deu fome. Leva um lanchinho. E aí, o que vocês vão Sim, comer? eu concordo com a Su. Vejam o que é bom para vocês. Tipo, eu sei que não é bom comer muito açúcar, porque quando você come açúcar, você tem um pico de energia, e depois de um tempo, sua energia cai. Então, tipo, não leva uma barra inteira de chocolate, assim, sabe? Tipo, você quer comer um docinho, pode levar, tranquilo. Mas veja o que funciona para vocês, assim. Eu comia só uma barrinha, assim, uma ou duas barrinhas, sabe? Porque eu também não sentia tanta fome, mas é bom para, enfim, descontrair também, né? Aqueles minutinhos ali que você fica suave comendo esse negocinho, descontraindo, é bom. Falaram aqui que se você masca um chiclete quando estuda e mascar um chiclete na hora da prova, você ajuda a lembrar as coisas. Interessante. Acho que vai de cada um, né? O que eu levava pro negócio? Gente, a Júlia falou que levou Cheetos, né? Ela deve ter atrapalhado um monte de concorrente com aquele fedor. Isso é estratégia para derrubar a concorrência. O Leve dedo uma fica coisa bem gorduroso. barulhenta. Brincadeira. Levo de queijo, de queijo. Já acaba com a concorrência. Tá todo mundo de máscara, não é verdade? Eu lembro que no meu ano tinha uma menina do meu lado que ela tava com um pote de canjica que tava tão cheiroso que eu não tava conseguindo me concentrar. Porque eu gosto muito de Nossa. canjica. Aquele cheiro, sabe? Nossa, com paçoca, assim. Foi O a negócio avó que tava... fez, com todo carinho para ela, a avó que fez, falou, filha, come essa canjica aqui na hora do vestibular, olha que fofo. Ou a mãe, né? Sim. Aqui, que eu queria passar para vocês é isso. Antes de encerrar, eu queria só, né, aproveitar que eu já estou aqui no SAS, encorajar vocês a explorarem o portal. Então, eu sei que você tem uma carga de aula bem pesada, né? Hoje já abre o primeiro dia de simulado. Vocês podem fazer hoje, terminando aqui, se vocês quiserem, já amanhã, final de semana, usem o sábado e domingo para fazer com calma. Mas quando vocês quiserem, né, durante a semana também, usem aqui, explorem. A gente tem aqui o Pratique Redação, que são temas pensados para vocês poderem fazer a redação. A gente tem esse argumento aqui que é muito legal, que são uma série de textos críticos para vocês poderem estudar. Então, eu sei quem vai fazer FUVEST, UNESP, Unifesp, Medicina. São vestibulares que costumam ter temas do tipo aborto, arte. Então, às vezes a gente não sabe como se posicionar. Aqui, nesse argumento aqui, é uma ajuda, porque tem um tema crítico e aí tem dois pontos de vista do mesmo tema. Você, né, sempre respeitando os direitos humanos, mas se encontra um posicionamento que você concorda e você vai vendo. Tem uns videozinhos curtos também, se vocês quiserem, para complementar a aula. A gente não obriga que vocês façam, obrigatório mesmo é só conteúdo do Nubo, mas é extra, caso vocês quiserem. E aqui nessa avaliação de exercícios tem bastante atividade, então se vocês não quiserem ficar esperando o próximo simulado, quiser fazer esse, quiser treinar mais ainda, aqui tem atividade do livro, então vocês conseguem fazer todas as questões que estão no livro, nos livros que no caso vocês não usam, mas se quiserem usar, tá aqui no portal. Aqui no a gente usa a aula e o material que os próprios professores fazem com muito carinho para vocês, então a gente não coloca o material pronto, aquelas vírus, os professores filtram o que eles acham que é mais importante, mas se vocês quiserem ver o livro de uma forma mais completa, mais a fundo, vocês conseguem fazer os exercícios. Tem os exercícios do Enem também aqui no Livros e Essas, que vocês conseguem fazer
por área do conhecimento, então todos os exercícios de exatas, todos os exercícios de humanas. Tem muito exercício. Se quiser fazer 10 mil por dia, tem como aqui. Bem legal. E também aqui, o simulador do SISU, quando vocês terminarem esse primeiro simulado e aparecer a nota lá, vocês conseguem jogar a nota aqui e ver em que universidade você passaria. Acho legal. Então, explorem o portal aqui de vocês. A gente oferece aí para vocês poderem treinar e usar, enfim, sem limite. Vou falar para vocês de dica era hoje. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, que a gente vai conversando, se falando, e aí, se vocês não tiverem, a gente já fecha. Deixa eu falar, Su, duas coisinhas. Primeiro, não saiam, alunos, que eu quero falar com vocês. Segundo, eu posso já parar a gravação? Pode sim. Tá parada aqui. Não saiam, gente, preciso falar com vocês. Então, a gente queria ouvir